Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Comunidade do Conhecimento. Programa esse que é produzido pela Fundação Sesumar. Programa esse que você tem a oportunidade de escutar pela Rádio Universitária Sesumar, a nossa RUC FM, e também aqui pelo 28.1, que é um canal aberto, e também o 21, que é o canal na net, aquele canal a cabo. Essa, como eu sempre costumo dizer, oportunidade se dá porque o Comunidade do Conhecimento visa trazer convidados, entrevistados, pessoas que contribuem para o nosso conhecimento. E hoje não vai ser diferente, porque eu trouxe um colega de profissão em algumas questões. É jornalista, é escritor e é idealista. O que será que é isso? Por isso que eu convido você, fique conosco. O programa Comunidade do Conhecimento está só começando. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento. Esse programa ele vai ao ar pela TV Unicesumar 28.1 e pelo canal 21 da NET. Nós temos tido oportunidade nesse espaço de trazer algumas personalidades aqui de Maringá que têm uma missão, se assim posso dizer, de fazer uma divisão de memória conosco. As memórias, elas têm uma importância muito grande para o nosso viver. Desta forma eu penso e eu creio que desta forma o meu convidado também pensa. Eu tenho a honra de trazer para esse bate-papo o Messias Mendes, que tem 4 nomes. Tem um nome, mais 3 sobrenomes. E adotou Messias Mendes, que faz parte do seu nome, porque tinha aquela máxima, né? 4 nomes é ladrão de cavalo. Né? Meu querido, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, eu que fico honrado pelo convite. Eu sei da qualidade do teu programa, a gente já assisti, inclusive, né? Uhum. Então, é aquele negócio, será que eu vou ser convidado uma hora? E fui, né? Não, mas tem que sempre ser. Messias, nós estamos passando por um momento dentro do jornalismo com algumas situações que nos faz, né? Não faz só fazem, né? Nos faz sermos diferenciados, porque nem somos donos da verdade e nem tampouco nós queremos que as pessoas saibam tudo de uma vez a verdade. A gente vai entregando de forma que os acontecimentos vão surgindo. Qual é o tempo da sua mensagem? Qual é o tempo daquilo que você coloca nas suas colunas, no jornal e nas suas formas, né? Nas suas colunas eu já falei, mas são crônicas que valem muito a pena ler e absorver. Olha, eu sempre disse que é um ensinamento que eu tive lá atrás do Sr. Rubens Ávila, que foi meu professor e professor de tantos jornalistas, né? Ele costumava dizer que o jornalista é um especialista do efêmero, né? Quer dizer, então a gente sabe um pouco de cada coisa, né? Cada coisa. E eu sempre procurei escrever, com base naquilo que eu penso, as matérias que eu assino, que aí é onde a gente emite a opinião, você emite até juízo de valor, embora nem sempre seja prudente você emitir juízo de valor, mas eu sempre procuro me cercar de informações seguras quando eu vou emitir, comentar um assunto qualquer. Agora, no jornalismo diário, de você fazer a matéria, fazer a reportagem, aí acho que o jornalista, ele não é um personagem da notícia, né? Ele é apenas um
um relatador dos fatos, né? Por isso que eu disse sempre, que a gente nunca termina, porque a história não termina, né? E eu sempre tive o cuidado, como acho que todo profissional, você também, de sempre que você vai relatar um fato jornalístico, né, que tem que ter um peso jornalístico, a preocupação de você checar todos os lados, checar as fontes. Você nunca vai estar 100% em cima da verdade, mas você tem que fazer um esforço profissional, isso é ético mesmo, né? De estar sempre o mais próximo possível da verdade. Estar com a verdade total é muito difícil, mas a gente procura sempre estar mais próximo possível da verdade. E por isso que hoje, o momento atual, é preocupante na medida em que as fake news e a internet facilitou muito isso, está correndo solta, então você não sabe até que ponto a pessoa acredita na fake news que ele vê, ou se ele acredita no jornalismo mesmo sério, na notícia checada, e que não é totalmente verdadeira, mas ela sempre procura se aproximar da verdade. E quando você faz, por exemplo, quando se trata de uma denúncia, alguma coisa muito grave, isso é até prudente também, o jornalista, eu sempre tive esse cuidado, e é um ensinamento que vem lá de trás dos meus mestres, né, de sempre procurar ter provas em mãos, né, porque você nunca sabe o que vai acontecer no correr, né. E a notícia, você dá a notícia e você tenta apurar o máximo, por isso que o jornalista está sempre replicando às vezes o mesmo fato, porque ele está sempre indo atrás, está sempre procurando ir a fundo naquele fato, para se aproximar cada vez mais da verdade. E aí quem lê ou quem ouve a notícia vai ter a segurança de que aquilo tem alguma relação com os fatos verdadeiros, né? Isso é muito importante. Por isso é que o jornalismo nunca foi tão importante quanto agora, nessa fase das notícias mentirosas, dos fake news, né? E que tem muita gente comprando gato por lebre, né? Vê uma notícia, acha que tudo aquilo é verdadeiro e começa a projetar como se fosse verdade aquilo, e é onde se cria a tal da realidade paralela, que é muito perigosa. No início eu falei que você tinha 4 nomes. Os seus nomes, o seu nome inteiro... Manuel Messias Mendes Almeida, né? Então você vê que eu tenho uma descendência espanhola e outra portuguesa, né? Mendes, espanhol, Almeida, português. Parte do meu avô materno e outra dos meus avós paternos, né? Os seus pais eram de Pintadas, no interior da Bahia? No interior da Bahia, que na época, quando a gente veio de lá, era distrito de Mairi, né? E que hoje é município, né? E Mairi, pô, uma coincidência, não sei se há tempo aqui para contar essa coincidência, que eu inclusive conto no livro, Orelha de Jegue, é que uma vez eu fui com o João Ivo, que era prefeito em Paranavaí, foi entregar um título de cidadão benemérito, cidadão honorário por Odílio Balbinotti, deputado, né? Que repassava muitas emendas parlamentares e tal. E o prefeito era o seu Deusdete, que vive até hoje com muita saúde, eu acho, né? Era o prefeito de Paranavaí na época, expositor famoso aqui da Expo Ingá. E aí eu fiquei sabendo que o seu Deusdete era de Mairi. E aí quando eu cheguei lá, eu fui com o João Ivo na mesa dele, estava ele, a esposa, o Odílio, a esposa dele. Eu falei, senhor Deusdete, o senhor sabia que eu sou de Mairi, na sua cidade? Ele falou, não acredito. Não, mas eu sou. Eu falei, não acredito, não conheço ninguém aqui que seja. Eu falei, mas eu sou. Eu falei, tem um prove. Eu falei, eu sou de Mairi. Quem assinou meu registro de nascimento foi a cartorária, dona Castorina. E a esposa dele falou, olha bem, ela que assinou o nosso registro de casamento. E aí ficou, aí falou, quer prova maior que essa? Aí ficou meu amigo, me convidou, eu fui com a minha esposa um dia na casa dele, ficamos uma tarde inteira conversando sobre a Bahia e tal. Uma prosa muito legal. Você tem saudade da Bahia? Sempre vai? Eu sempre tenho ido lá e eu pretendo ir agora o mês que vem, se Deus quiser. Você disse que 80% de Pintadas é parente? Tem 12 mil habitantes, 8 mil é tudo parente meu, né? Porque lá o primo casa com primo, né? E tudo certo. Mas eu vou sempre lá e eu tenho que voltar, né? Porque aqueles mais antigos, né? Vai chegando as novas gerações que às vezes nem conhecem a gente mais, né? Então eu tenho ido lá. E tem uma particularidade, eu cortando aqui você já, mas temos que explicar por que Pintadas, né? Pintadas era um povoado, né, que surgiu no começo do século XX e meu bisavô, meus avós, todos faziam parte daquele povoado, foi construindo aquelas casas e as pessoas que moravam na roça não tinham o hábito de calhar as casas, de pintar, né? E no povoado calharam as casas de cal mesmo, né? Casas brancas, né? Então, eu quero falar, então eles iam, tinha um armazém lá, falavam, vamos lá nas pintadas, eram as casas pintadas, né? Eu faço essa ressalva para que não haja nenhuma má interpretação. Não vai haver. Messias, nós vamos dar um tempinho aqui, eu vou chamar um intervalo, porque eu tenho algumas surpresas. Algumas surpresas aqui. Essas aqui é verdade, hein? Cabelo branco. Tá bonito aqui. Aqui jogando futebol. Não sei não Jogava se você... nada, mas... Era o time, né? Era.
Olha, eu vejo o professor Machado, eu vejo aqui pessoas que são interessantes nós também falarmos e depois dar uma oportunidade de falar desse livro aqui, tá ok? Vamos a um breve intervalo e eu retorno daqui a pouquinho pela Rádio e TV Unicesumar com o programa Comunidade do Conhecimento, que traz hoje o meu colega, amigo, Messias Mendes. De volta com o programa Comunidade do Conhecimento, programa esse que eu tenho a honra, Val Barrionuevo, meu nome, jornalista, explico a você que está nos ouvindo pela rádio. Agora quem está aí sintonizado sabe de quem é essa voz, esse estilo que todos os dias tem essa grande oportunidade de estar com vocês. E quem está conosco agora é o meu colega, amigo, Messias Mendes. Por mais que eu fale meu colega, meu amigo, eu não tenho essa vivência diária e invejo, uma inveja saudável, quem tem a oportunidade de estar mais tempo com o Messias. O Messias tem uma história muito bonita na comunicação de Maringá. Você começou aqui com quantos anos ou chegou em Maringá, já arrumou emprego? Como é a sua história? A minha história é longa, né? Eu não vou contar toda a passagem, quem quiser ler o livro, né? Quem quiser ler o livro Orelha de Jegue, que está tudo lá. Mas eu entrei no jornalismo de uma maneira que você vai achar até interessante. O Grêmio Esportivo de Maringá, aquele Grêmio início dos anos 60, foi bicampeão do estado, que o povo fala, o Galo do Norte mesmo, né? Tinha jogadores que eram verdadeiros ídolos, Zé Garoto, Haroldo Já, Zuring. Então eles moravam solteiros numa república chamada República do Seu Teodósio, ali na Nel Martins, né? Os solteiros. Os casados iam lá jogar cacheta e tal. E eu era engraxate. E eu ia engraxar lá, engraxava o sapato daqueles jogadores, do Zé Garoto, do Haroldo Jarra, do próprio Roderley, que graças a Deus está vivo aí com saúde. E eu engraxava o sapato desse povo todo. E nesse mesmo prédio funcionava uma agência chamada Transpress, porque nessa época as rádios, que era só AM, né, 4 AM, Atalaia, Difusora, Cultura e Jornal, né, que depois virou Metropolitana e hoje é Nova Engá. Então essas rádios, eles não produziam noticiário nacional, internacional e nem estadual. A agência que produzia Transpress era um convênio. E essas matérias eram feitas no Carbono ali, né? A dona Geni, que era uma jornalista de Curitiba, que veio e fundou. Então ela funcionava no mesmo prédio. Aí um dia ela me convidou, falou, você não engraxa sapato de mulher? Eu falei, engraxo. Ela trouxe aquele monte de sapato que eu demorei 3 dias engraxando. Terminei de engraxar, entreguei para ela, ela pagou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, como assim? Eu tava doido para largar a caixa. Não, eu preciso de um estafeta, um office boy, né? Para levar os noticiários nos rádios e tal. Eu falei, quanto você quer ganhar? Eu falei, 3 mil conto, tá bom? Ela falou, te pago 5. Eu falei, meu Deus do céu. Aonde? Começa amanhã. Aí eu fui trabalhar, né? E eu morava na favela, não tinha nem roupa direito. Eu falei, só que como é que eu vou na... Eu falei, não, eu vou comprar umas roupinhas pra você. Aí fomos numa loja aí, ela comprou camisa, calça, sapato. Aí me vestiu, né? Eu comecei a trabalhar com ela. E aí eu comecei então a ir nas rádios todo dia, levar o noticiário. Isso, quantos anos? 14, 15? Eu tava com 14 para 15 anos, né? E aí eu comecei a frequentar, e no final da tarde eu levava de hora em hora nas rádios, que é o noticiário, e no final da tarde, aquele pacote de notícias eu levava no O Jornal de Maringá, que hoje é o Jornal do Povo, herói da resistência, diga-se de passagem, e na Folha do Norte do Paraná, que era um jornal do Dom Jaime, que tinha sido arrendado pela Dutra e Assis, do Adi Assis do Joaquim Dutra. E aí eu comecei a ir lá levar, no final de tarde eu ia na redação. E a redação era dirigida por seu Ives Labuano Pacheco, histórico jornalismo. E o Adi Assis era só secretário de redação, na época trabalhava Borba Filho, Antônio Calegari, que depois... Nossa, quantas pessoas! O Antônio Calegari depois foi editor-chefe do Jornal Indústria e Comércio do Rio durante 25 anos, né? Era só fera mesmo, né? E eu comecei a trabalhar na redação como office boy. Bom, dali para eu virar jornalista, então foi um passo, eu já estava no meio, né? Então aí é uma longa história que demanda muito tempo, mas foi assim que eu comecei, no meio dessas feras. Você imaginou o meu aprendizado, como é que foi, né? Essas feras aqui, quem
Deixa Quem eu pegar, está com você? Desculpa, eu vou pegar o óculos, porque Tem problema a idade chega e fica meio complicado. dessas feras aí, quem que... Olha, esse aqui é o Tata Cabral, foi muito tempo editor-chefe do Jornal do Povo, já está aposentado. Esse aqui era um técnico de som chamado Teófilo Ruiz de Andrade, hoje acho que mora, não sei se em Pato Branco ou Guarapuava, era um craque da sonoplastia, né? Esse aqui é o Francisco Timbó de Souza, lendário Francisco Timbó, foi vereador. Esse aqui era o Zé Carlos de Andrade, que acho que hoje é funcionário aposentado do INSS. Na época ele era assessor de imprensa do reitor. Eu não lembro quem era o reitor, se era o Neumar Adélio Godoy. Eu não lembro, sinceramente. E esse aqui é esse que vos fala. E esse aqui? Esse aqui é um... Moscardio. Esse aqui foi num concurso de oratória. Que tem um concurso de oratória Francisco Feio Ribeiro. Esse cidadão aqui era estudante de direito chamado Ernesto Piancó Morato. Ele virou ao concurso porque ele ganhava todos os concursos. O Moscardio era sempre o segundo e o Paulo Rodrigues Vieira, que está aqui, era sempre o terceiro colocado. Quando o Piancó virou ao concurso, o Moscardio começou a ganhar. Aí depois o Paulo Rodrigues Vieira. E o Piancó, inclusive, foi comigo para Brasília, porque nós fizemos um estágio universitário. Era um rodízio entre as universidades, surgiram 2 vagas para a UEM, e eu fazia estudos sociais, ele fazia direito, nós dois fomos indicados, fomos lá representando a UEM. Era um orador extraordinário, o Piancó era uma inteligência, infelizmente morreu jovem de infarto na estação de Mantena, ele tinha ido levar os filhos para conhecer os pais lá no Ceará, né, e no Crato, e aí na volta ele sofreu um infarto na estação rodoviária de Mantena, os filhos pequenininhos. Uma pena, né? Ele saiu daqui de Maringá, foi para Santa Catarina, foi lecionar direito lá na Universidade Federal, mas era uma inteligência privilegiada. Esse ao meio aí e o pessoal está mostrando. Exatamente. O resto aqui, alguns eu não conheço aqui. Tal. Eu já te vi com vários prefeitos, vários. Sim. Esses dois aqui, particularmente, eu os admirava e tem você ali muito. O doutor Saíde Ferreira, eu tive uma relação muito próxima dele, porque eu, como jornalista, estava sempre entrevistando, embora ele era um dos únicos políticos e prefeitos que não gostava muito de mídia. Ele não era muito de se expor na mídia. Ele falava mesmo. Para conseguir uma entrevista com ele era muito difícil, né? Esse aqui é o doutor Adriano, foi prefeito de Maringá, um advogado admirável, eu gostava demais dele. A gente conversava sempre ali na Boca Maldita, né? O doutor Adriano era uma sumidade, né? Era um aprendizado. E esse aqui é o doutor Antônio Carlos Nascimento, era o pediatra dos meus filhos, né? Dos meus filhos mais velhos, né? Que foi no lançamento do meu livro aqui. Era o lançamento do Sociologia de Botequim, no auditório Hélio Moreira, quando o doutor Saíde era prefeito. Eu vejo aqui nessa foto com uma pessoa que, pelo que a foto nos mostra, você tinha uma admiração também, porque você está prestando atenção no que ele está falando. O padre Orivaldo Robles, eu gostava desse, ele era uma figura extraordinária e a gente se batia uma bola legal, ele me dava o privilégio de ler os artigos que eu escrevia no diário, né? Todo sábado eu escrevia e, curiosamente, durante anos eu escrevi o artigo, tinha uma coluna de artigos, né? Era 2 artigos, ou às vezes 3, dependendo do tamanho do artigo. Mas o artigo de cima era sempre do Dom Jaime, o meu era embaixo, né? E ele sempre brincava comigo, falou, você está sempre abaixo do bispo. Fazer o quê? O contraponto é você estar ali. E eu não sei se há tempo para isso, mas uma vez eu escrevi um artigo no diário que eu desenvolvi uma tese do crime subjetivo. O que é o crime subjetivo? Você bate o carro numa árvore, você vai reclamar para quem? Vai ter que demandar contra o poder público, você vai ficar anos e anos para receber. Cai teu carro num buraco de rua, e quer dizer, então é o crime subjetivo. Você não é alguém que te fez mal, que você processou. É o Estado, o ente Estado, o município, o Estado ou União, né? Então eu desenvolvi o que... E no final eu termino o artigo assim, você vai se queixar quem? Vai se queixar o bispo. E o título do artigo era Vai se queixar o bispo. E o Dom Jaime, no sábado seguinte, respondeu, né? Só que ele não me deu colher de chá. Ele falou, o articulista aí de baixo, aí ele foi explicar a origem, que é uma origem longa para explicar. Ele explicou a origem da expressão, vai se queixar o bispo. Aqui tem você, não preciso nem falar sobre isso. Isso é no lançamento do Sociologia de Botequim também. Nessa mesma ocasião em que estava o doutor Saíde e eu quero dizer para você que nós estávamos lá. Vocês que honra. E aqui, eu quis fazer uma analogia aqui. Esse daqui, um conteúdo. Esse daqui, um pouquinho mais cabelo branco, outro conteúdo. Muda muito a visão de quem viveu ou está vivendo muito diante os acontecimentos? Eu acho que a essência do pensamento, daquela ideologia que você tem, não muda.
mas você fica mais experiente, você mede mais as coisas para falar, para escrever, tem mais prudência, né? Essa aqui é um pouco a fase da imprudência, que você até escreve às vezes e depois às vezes até se arrepende e tal. Essa daqui, né? Dessa daqui. E essa aqui já é mais a fase da experiência, né? E você sabe disso, já sabe, se vai saber muito mais. E quando a gente está nessa arte de escrever ou na arte de pintar, quanto mais velho você fica, parece que melhor flui as coisas. Você tem mais facilidade para desenvolver o teu raciocínio, para escrever. Tá aí o nosso guru Ade Assis, que não me deixa mentir, né? Quanto mais passa o tempo... Ele virá aqui também com a gente. Quanto mais passa o tempo, melhor ele escreve. E o Assis é uma figura extraordinária também, que eu gosto muito. Inclusive, é o prefaciador do meu primeiro livro, o Sociologia de Botequim. E esse aí é o Orelha de Jegue, né? Que não é propriamente um livro autobiográfico, é um livro de memórias mesmo, né? Que eu narro desde a minha vinda da Bahia, né? E por que o Orelha de Jegue? Isso daí, logo no início, quando começaram a falar, né, dessa sua obra... É que Orelha de Jegue era a referência monetária de quando a gente veio, milhares vieram para trabalhar nas fazendas, colher café como colonos. Meu pai era porcenteiro de uma fazenda lá em Santa Cruz do Monte Castelo, e aí você entrega a produção e você compra com vale, né? No armazém ou do dono, ou de algum parente, de algum agregado. E aí pedia o vale, ele rasgava aquele papel no papel de pão, de formato assim. Aí os baianos falavam, dá uma orelha de jegue aí que eu preciso ir no mercado comprar de comer, né? E orelha de jegue era do nome do vale que se usava para... Antigamente, para que você tivesse em algumas fazendas, o recurso. Só que na hora de cruzar, fazer o cruzamento de conta, né? Daquilo que você tinha gasto no armazém com a produção que você entregava, você estava sempre devendo, né? E aí muitos tinham que fugir da fazenda, né? Foi o nosso caso, de madrugada. Meu pai deu um jeito de pegar os filhos, fugir da fazenda, aí viemos para Maringá, né? Olha só onde vocês vieram parar, hein? Onde viemos parar. É porque tinha uns parentes aqui, já tinha uns parentes na Vila Operária, que a gente já tinha estado aqui quando a gente foi para Monte Castelo. Viemos 8 dias viajando de trem, né? Da Bahia para cá. Eu ia com você lá para tua cidade, mas não vou mais não. Vai que alguém vai cobrar essa dívida, nós dois vamos sair correndo de lá. Você tem filhos? Tenho 3. 3, e o que eles filhos. fazem? O Alexandre faz artes, design aqui. Ele não foi ele que fez essa capa, não, mas do outro livro que eu fiz sob encomenda dos 60 anos do Sincomar. Aí foi um livro mais profissional, ele que fez a capa, né? E ele faz rótulo de CDs, de coisa, ele é muito bom nisso. A minha filha, Daniele, se formou em jornalismo aqui no Sesumar, acho que é da 2ª turma. Hoje ela está em outra área, mais na área comercial, mas ela atuou muito em agência de publicidade, né? E o Matheus, que meio que mora comigo, tem 30 anos, que é o mais novo, né? Ele trabalha nos serviços gerais, né? Trabalhou uns tempos lá no restaurante da minha cunhada, lá como garçom, e agora está numa empresa aí de produtos médicos, né? Lá no Panela Velha. E você continua casado? Continuo casado, né? Bom, né? Só um pouco conservador com a mesma mulher, né? Faz 50 anos, né? A gente até fez renovação, né? O nome dela? Eva Fátima de Almeida. Eva Fátima. Dona Eva, Meu querido, é aquilo, eu vi que você tem um conteúdo para mais uns 20 programas como esse, mas se você tira o total, é como que os antigos falaram, não tira o leite todo da vaca, tem que sempre deixar tá certo. O terneiro tomar um pouquinho, senão fica como, né? Eu agradeço muito você ter respondido, ter vindo aqui, deixado a redação do jornal e ter contribuído um pouco mais para que a gente possa estar fazendo uma programação diferenciada aqui na rádio e na TV. A partir do momento que eu assumi, eu disse novamente, né, que eu já fui diretor, depois eu fui trabalhar diretamente com o professor Wilson e agora retornamos. E eu digo que a nossa rádio, a nossa TV, com o advento de tudo que tem acontecido, é uma rádio, uma TV em que você pode trazer mais entretenimento do que propriamente a notícia, porque os grandes conglomerados aí estão toda hora, a cada 5 segundos, colocando a mensagem. Competir é um pouco difícil, mas o importante é saber que tem pessoas como você ainda com a gente e que a gente possa estar contribuindo com as pessoas para que elas não deixem a memória ser diluída de forma
indisplicente, né? Eu acho que a gente tem que deixar a memória sempre viva. Então, muito obrigado pela Isso é bom, parabéns pelo programa e muito obrigado. Eu fiquei muito honrado, né? Eu achei que foi um bom bate-papo, né? Porque não é uma entrevista, né? É uma conversa, isso é ótimo. Isso, é um bate-papo. Isso aqui faz com que o papo flua melhor, né? Você fica mais informal, né? Tá bom, isso é bom. Obrigado, eu Deus que agradeço, abençoe, tá? A você também. E claro. vamos em frente. E é isso, gente, o nosso programa chega aí ao finalzinho mesmo, né? Mas eu quero dizer para todos que em março nós temos a nossa nova grade de programação. Então, a partir de março, você tem o porquê ou motivos maiores ou mais motivos para sintonizar aqui a Rádio Universitária Unicesumar e também a TV Unicesumar. Um grande abraço a vocês e até uma próxima oportunidade. Até lá!